Galerinha do 7º ano, estudantes, tô aqui, de volta, aula de geografia. Tenho certeza que tem muitos estudantes assistindo a aula da escola com os seus professores. Então, um beijo para todos os professores de geografia e um beijo especial para o melhor professor de geografia, os professores que estão aí na sala de aula, nos assistindo, né, ou em casa aí, em office. Esses são, né, os professores preferidos da gente, dando um bom dia aí especial para vocês, para os alunos aí do 7º ano, dos anos finais aí. E aí nós teremos aí mais uma aula de geografia hoje, falando o quê mesmo, Ju? Bora que bora! Os passos da industrialização brasileira. Professor Antônio Russo, eu estou rindo porque nosso querido câmera boca, Alex, apareceu ali no canto e começou a fazer uma dancinha. Olha lá. Ele é sexy demais, né? Ele é sexy. A habilidade da aula de hoje é F07GE08. Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica e analisar as transformações socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais do território brasileiro. Unidade temática, mundo do trabalho. Objeto de conhecimento, desigualdade social e o trabalho. Perfeitamente, né? Falar de industrialização brasileira é interessante, né? Nós vamos começar primeiro falando de um vídeo mais moderno, né? E depois nós vamos voltar para o passado. Vocês, né, tá aqui, você já ouviu falar em indústria 4.0? Então vamos ver esse vídeo do futuro e depois voltamos para o passado. Até mais. Você já ouviu falar em indústria 4.0? É o que chamamos de quarta revolução industrial. E já tem produto delas na sua casa, na sua mão. Ela é uma junção da internet com coleta de dados e inteligência artificial. E representa uma fusão entre o mundo físico e o digital. E a gente vai entender melhor o que isso quer dizer na reportagem especial que você mesma fez, né, Kátia? É isso. Vamos ver então. Andar de carro e não conhecer o lugar por onde se dirige não é mais sinônimo de motorista perdido, graças à tecnologia. Hoje existem diversos aplicativos que traçam uma rota para onde se quer chegar. Isso é um exemplo de digitalização de um processo físico. Em vez de um mapa impresso, a gente tem um aplicativo inteligente. E aplicativo inteligente é o que mais tem por aí. Eles chegaram para revolucionar o mercado, criando uma economia de serviços. Eles vendem serviços. Um oferece carona paga, outro catálogo de filmes, um terceiro catálogo de músicas. Aqui no meu celular, por exemplo, eu tenho um aplicativo que me oferece um serviço de assistente virtual. É uma espécie de secretária para quem você pede ajuda. Qual a temperatura máxima para hoje? Na Brasília, hoje, a máxima está prevista para ser 26 graus. Hoje a gente compra um pneu e a gente espera rodar com ele 60 mil quilômetros. No futuro, eu vou comprar uma assinatura para rodar 10 mil quilômetros por ano e vou pagar essa assinatura. E o fabricante de pneu vai trocar aquele pneu se ele furar, se ele se rasgar. Então, em vez de ter o serviço eu vou ter o serviço de rolagem do meu carro, em vez de ter a posse de um pneu. Esse novo processo de consumo só é possível por causa da quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 é uma coleção de tecnologias que vão fazer com que as coisas fiquem mais conectadas, mais inteligentes e voltadas como serviços para a população, para a sociedade. A primeira revolução industrial aconteceu em 1784 com as máquinas a vapor. Em 1870 veio a segunda revolução, com a eletricidade e a produção em série. Em 1969, é a vez da terceira revolução industrial, com a automação, a chegada dos computadores. E a quarta revolução é a inteligência acoplada aos computadores. As máquinas agora aprendem, dão resposta, interagem a partir de dados. A adesão a essa nova indústria pode representar uma economia de 73 bilhões de dólares por ano, com ganho de eficiência, redução de custo com manutenção de máquina e economia de energia. Mas no Brasil, apenas 2% das indústrias são 4.0. O Brasil encontra-se com a maior parte dos países, está correndo atrás. Existem países que têm a liderança tecnológica, China, Estados Unidos e Alemanha,
nessas tecnologias. E os outros países do mundo estão correndo atrás para saber como é que incorporam essas tecnologias nas suas indústrias. A 4.0 abre também um novo mercado profissional, com a criação de diversos novos trabalhos em diferentes áreas, como setor automotivo, tecnologia da informação, engenharia, comunicação e eletrônica. Aliás, eletrônica é a profissão do André e ele já está totalmente imerso nesse novo mundo. Desenvolveu um software para criar um robô e usou uma impressora 3D como esta aqui para ter o produto em mãos. A gente já vem trabalhando esses conceitos de como vai ser o futuro, as profissões que vêm surgindo, e hoje com esse crescimento a gente consegue ver que as áreas para se trabalhar nesse sentido são inúmeras. Nos traz uma certa satisfação de estar desenvolvendo parte da história. Mundo novo, diferente, cheio de diversas possibilidades, né, Paulo? É muito legal. Sua visita lá foi boa, né? Foi boa, eu adorei. É isso aí, pessoal. Vou pedir desculpas, mas acho que deu um problema aí. O vídeo acabou, né? Boa parte aí vocês perderam, mas está lá no repositório. Né? Vou pedir a gentileza para os professores mostrarem para o aluno, que é muito bom esse vídeo, né? Que fala das indústrias aí 4.0, né? Do processo ainda inicial aqui no Brasil, né, da industrialização 4.0 e que, logicamente, né, vai trazer muitos benefícios aí com a questão aí da tecnologia nas indústrias, tá certo? Mas eu falei da questão aí do passado, né? Então vamos ver um histórico aí da industrialização brasileira. Então pode colocar aí na tela, tá aí o início da indústria brasileira, tem sua origem remota nas oficinas artesanais datadas do início do século XIX, né? Boa parte dos estabelecimentos industriais surgiu no sudeste brasileiro, principalmente na época província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e mais tarde São Paulo. De acordo com a Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, 77 estabelecimentos foram registrados entre 1808 e 1804 e assim receberam a classificação de fábricas ou manufaturas. Contudo, a maior parte, cerca de 56 estabelecimentos, na realidade se encaixavam na categoria de oficinas artesanais e estavam voltados para o ramo de sabão e velas de sebo, rapé, fiação e tecelagem, alimentos, fundição de ferro e metais, lã e seda, dentre outros. Mão de obra empregada, livre e escravizada. Na realidade, era a produção, né, de produtos que era a base, né, do dia a dia da população aqui no Brasil, né? A gente sabe que teve aí uma lei, né, que foi feita aí pela Maria I, né, alguns chamavam ela de Maria Louca I, né, rainha de Portugal, né, na qual proibiu, né, as fábricas, tanto em Portugal, como também, logicamente, nas suas colônias, né? Isso em 1785. Então, logicamente, as fábricas só vão aparecer a partir da revogação, né, dessa lei, tá? E isso vai acontecer a partir de 1808, na qual aparece uma das principais fábricas que nós temos nesse período aí do século XIX, do início do século XIX, que é a Real Fábrica de Pólvora, que vocês têm aí uma imagem que eu coloquei para vocês, né? E ela foi aí em 1808 pela assinatura aí do alvará de 1º de abril de 1808 pelo príncipe regente na época, né, que tirou, né, revogou, né, esse ato aí da Dona Maria I, proibindo aí estabelecimentos de fábricas e manufaturas no estado do Brasil, né? E essa fábrica aí, ela foi inicialmente colocada aí nas margens aí da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E aí depois lá, por volta de 1831, ela foi deslocada aí para a Serra da Raiz, né, onde até hoje está. E até hoje ela existe, viu, Ju? Está lá no Rio de Janeiro, né? Eu conheço, muito bonito lá, Lagoa Rodrigues de Freitas, o entorno. É gostoso para você fazer uma caminhada, uma atividade física. Isso, e aí ela é administrada aí pela indústria de material bélico do Brasil. Então é uma das primeiras, né, fábricas, né? Importante retratar, né? Produção de pólvora, que era muito importante na época até, né, para manter a ordem. Logicamente, é um processo, né, de
de revoltas, de reivindicações aí contra o Império Português, né? Na outra tela, nós vamos ter imagens de fábricas em São Paulo no século XIX. Tem o exemplo aí da fábrica de ferro de São João de Ipanema, em Sorocaba, né? Porque na época era na província de São Paulo, né? Isso aí em 1884. E nós temos aí a fazenda de Santa Genebra, na província de São Paulo, aí também em 1880, né? Então, né, nesses períodos aí, começam a surgir várias fábricas, né? Logicamente, quando a gente viu lá no texto, né, se inicia na província do Rio de Janeiro, porque, né? Rio de Janeiro é a capital, então tudo se dava atenção na região onde era a capital, no caso da colônia, né? Posteriormente a isso, né, se estende aí para Minas Gerais e depois se estende para São Paulo. E a gente percebe que a região sudeste, né, nessa questão, né, nesse quesito de fábricas e da economia, acaba sempre, né, se concentrando nessa região, como até hoje nós temos aí, né, a maior concentração econômica ainda está na região, né, sudeste, né, nesse eixo aí São Paulo, Rio, Minas Gerais, né? Lembrando que temos também o Espírito Santo, que faz parte aí dessa região aqui do Brasil, tá certo? Na próxima imagem, nós vamos ver aí o mapa de São Paulo do século XIX, é o mapa desse período, né? Tem até a Avenida Paulista aí, com as mansões aí, os casarões dos cafeicultores, né? Na época, a Avenida Paulista aí, ela era residida aí principalmente por cafeicultores aqui do estado de São Paulo, né? E a gente vê aí o mapa da esquerda, né? Já observando a extensão, né, das linhas férreas, né, das estradas, né, se estendendo-se aí para o interior de São Paulo, principalmente pela questão aí, né, da economia, né, e do ciclo do café, né? Um período aí do auge, né, do ciclo da cafeicultura, né? E é legal, né, a gente ver essa imagem da Avenida Paulista, né, que é do final aí do século XIX, início aí do século XX, né, e os casarões aí dos cafeicultores, né, Ju? Então mostra que a elite já estava lá na Avenida Paulista bem antes, né, dos tempos de hoje, né? E é tão bonita, né? Desde esta época a gente olha a imagem e já vê monumentos tão bonitos, porém, mais arborizado, né? Mais arborizados, né? Isso aí, né, faz parte aí da extensão, do processo aí, né, de extensão da nossa cidade, de outras cidades, né? Mas interessante que quem vai na Avenida Paulista hoje, logicamente, né, muitos desses casarões aí foram destruídos, né, para novos, né, empreendimentos, né? Mas alguns casarões aí ainda prevalecem, até porque são tombados aí pela Codefap, e aí se consegue manter esses casarões aí até hoje, né? Quem quiser fazer uma visita vai ter lá alguns casarões para ver, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí um mapa do início da industrialização no Brasil, né? Dando destaque aí para o Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo, e o que contribuiu para a elevação da industrialização no Brasil, principalmente, né, no estado de São Paulo, né, é a questão aí da quebra da Bolsa de Nova York, né, o famoso crash em 1929, houve a crise do café, né, e aí há um êxodo rural, né, das pessoas virem para as cidades, a procura de emprego aí nas fábricas, e aí crise do café, êxodo rural, aumento aí na produção e investimento nas fábricas da época. E aí com o aumento da população urbana foi constituído aí o mercado consumidor e uma farta mão de obra para as fábricas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né? E aí, logicamente, com o passar do tempo, os investimentos, né, essa região sudeste aí cresceu, principalmente aí a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, baseado aí na industrialização proveniente do dinheiro do ciclo do café, que dá uma quebrada aí por causa da crise da Bolsa de Nova York, que é uma crise mundial e afeta diretamente o Brasil pelas vendas de café que eram feitas aí principalmente para os Estados Unidos, tá certo? Na próxima imagem nós temos um gráfico, uma tabela, desculpa, né? Falando aí das taxas médias anuais de crescimento da economia. Olha que interessante. Então nós temos aí do período de 1920 e 1929, né, a década de 1920, a produção agrícola aí tendo uma média de 4%, a de agrícola de exportação, né, o produto que vai para fora de 7,5%, e a produção industrial de somente 2,8%, e produto físico 3,9%. Já no período de 1929 a 1933,
né, diminui a produção agrícola, diminui a produção agrícola de exportação, a produção industrial aumenta e o produto físico diminui. E quando chega no período aí pós-crise aí da Bolsa, 1933 a 1939, nós temos aí uma produção industrial que saiu de 2,8% em 1920 para 11,2%, ou seja, há um pulo porque o investimento industrial ele é muito maior que no investimento agrícola, né? Até porque principalmente os produtos que vão para a exportação acabam dando benefícios maiores aí para a economia brasileira. Então, é um auge de crescimento da industrialização brasileira, mesmo com as deficiências que nós tínhamos aqui, mas logicamente lembrando que há uma infraestrutura da cafeicultura baseada nessa infraestrutura que se tinha, né, estradas de ferro, né, o dinheiro que se vem dessa produção de café, ele acaba sendo transferido aí para as fábricas, né, principalmente aqui na cidade de São Paulo, tá certo? Vamos lá para uma atividade, Ju? Vamos, antes de ler a atividade, ó, o estudante Enzo, da professora Márcia, disse assim, ó, da hora que geografia é um pouco de história. É um pouco de história, dependendo aí da aula, né, dá para ter história e geografia como o inverso, né, em história dá para ter geografia, mas eu acho que geografia acaba tendo muito mais história do que história tendo... Mas bacana a percepção dele, né, legal. Sinal que você está atento em todas as aulas, parabéns. Bora para a atividade, quero ver você, Enzo, respondendo se existem indústrias na sua cidade. Se houver, comente no chat o que elas produzem. Não esqueça de escrever seu nome da escola, para ficar bem bonito aqui na TV. Isso, aí dá para dar uns 2 minutos tranquilo, para dar tempo aí de eles escreverem, porque, né, vamos escrever várias coisas aí, né? Vamos ter respostas bem bacanas. A gente espera vocês já já. Isso aí, galerinha, ó, pedimos e as respostas vieram. Professor Anderson, alunos do 7º ano B da API Urias Braga Costa de Araraquara. Então tem a Lupo de meias, Nigro de panelas, Cutrale de suco de laranja e Heineken cerveja. Mas eles não vão pagar pra gente, pra fazer as propagandas aqui, não? Não, a gente tá... como é um meio didático de aprendizagem, então, nada de royalties. Então, porque eu estou fazendo propaganda gratuita aqui, ó, das marcas. Podia, né? Tá precisando. Não, então, né? Algumas aqui principalmente. Bacana, gente. Bacana a participação de Tem mais vocês. alguma?
tem o Maicon, da professora Márcia. Sim, peças de carro, café. Eles são da escola Amélia Kerr Nogueira. De que cidade? Não falou. Mas você sabe que eles já me contaram aqui, eu não vou lembrar. Já participaram várias vezes, são participantes ativos. Porque mostra assim, houve, né, algumas cidades receberam indústrias que pertenciam aí à cidade de São Paulo, né? E, logicamente, né, várias cidades aí, vários municípios aqui do estado de São Paulo têm, né, indústrias aí que eram aqui da cidade e se transferiram, né, por questões logísticas, né, e até incentivos, né, para essas outras cidades. A professora Márcia falou que são de São Paulo. Aí, São Paulo. Isso aí. Então, beleza, vamos lá. Vamos ver aí os períodos aí da industrialização. Vamos começar aí, período de 1937 a 1945, no governo de Getúlio Vargas. Então, houve lá a criação da infraestrutura industrial, indústria de base e energia. Teve aí o Conselho Nacional de Petróleo, em 1938, a Companhia do Vale do Rio Doce, né, que hoje é a Vale, em 1943, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945, transformação do espaço geográfico, meios de transporte, principalmente malhas ferroviárias, que é nada mais do que a continuação das malhas ferroviárias da cafeicultura, principalmente as rodoviárias, por causa das indústrias automobilísticas, para facilitar a distribuição dos produtos. Criação das leis trabalhistas, eixo Rio-São Paulo. E aí tem uma foto, né, daí da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, isso em 1941. Então, no período de 1937 a 1945, a principal característica desse período é a construção de uma infraestrutura para a vinda dessas fábricas, principalmente as indústrias automobilísticas, tá certo? E, logicamente, centrado numa região que já tinha um processo de desenvolvimento vindo aí do ciclo do café, que é a região sudeste, basicamente aí o estado de São Paulo, tá certo? Vamos lá para a próxima, que aí já é no governo de JK, né, Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, né, o governo JK é considerado nacional desenvolvimentista, desenvolvimento das áreas urbanas, abriu a economia para o capital internacional, atraiu indústrias multinacionais, instalação de montadoras de veículos internacionais, como a Ford, a GM, a Volkswagen e a Aeroilis, em território brasileiro, e a dívida externa brasileira e a alta inflação são as características aí desse período do governo JK, né, envolvendo a industrialização. E tem aí uma imagem da inauguração da fábrica da GM, né, da General Motors, em São José dos Campos, né? Nós também temos aí a GM de São Caetano também, para o pessoal de São Caetano ficar bravo com a gente aqui. Né, falar, ué, e a gente? É isso. Mas todo esse período aí, né, a gente viu aí no final aí do governo JK, aquela questão da dívida externa, e mais cedo ou mais tarde alguém vai cobrar, né? E aí nós temos o período da década perdida. Tá aí, ó, década perdida, que começa, na realidade, na década de 1970, em meados da década de 1970, e tem aí o contexto derradeiro aí na década de 1980, né? Então lá, a perda de dinamismo do crescimento econômico brasileiro iniciou-se aí na década de 1980, denominada década perdida, marcada pelo aprofundamento dos desequilíbrios macroeconômicos internos diante de uma reversão abrupta do cenário econômico internacional. Nesse contexto, propunha-se um novo modelo econômico para fazer frente à estagnação dos países em desenvolvimento, né? E é o período que começa a surgir lá vários planos econômicos, né? Que mudava a moeda, baixava a inflação, subia a inflação e troca nome de moeda, e moeda com 5, 6, 7, 8 zeros, 1 milhão, né? Chegando a 1 bilhão de cruzeiros, cruzados, e vai vindo, tal, cruzados novos. Então, um período aí, né, de muita ruptura econômica aí no período brasileiro e, logicamente, também com processos internacionais que afetavam o Brasil diretamente, até por causa desse processo aí da dívida externa, essa dependência econômica aí dos países, principalmente dos países desenvolvidos. E aí eu trouxe um gráfico que mostra a realidade aí da economia do Brasil. Índice de produção industrial, base média de 1991, que vai lá de janeiro de 1994 até janeiro de 1998, que nada mais é do que o reflexo dessa década perdida,
queda, e aí a gente vê as crises, né? Quando está subindo, vem as crises aí, a decadência aí da economia. Então temos aí a crise do México, nós temos aí a crise da Ásia e a crise da Rússia, que nada mais foi do que crises de bolsas de valores, né? Elas quebrando lá nesses países e refletindo no Brasil e em outros países. Por isso, né, que a gente fala da questão aí da bolsa de valores, desse dinheiro virtual que cada vez mais está impregnado aí na economia mundial. Vamos lá para a próxima tela, que já está acabando a aula. Industrialização no século XXI, com a tecnologia associada ao fator competitivo predominante da indústria, será utilizada para classificar grupos de indústrias nas regiões brasileiras, né? E aí permite aí que há movimentos de reconfiguração territorial, né, na qual regiões ganhadoras e perdedoras e os tipos de indústrias que estão se localizando espacialmente. Isso acaba influindo também nas exportações, tem aí um gráfico mostrando isso, né, as exportações mundiais aí do Brasil na indústria, tendo épocas maiores de exportação e menores, dependendo da economia mundial. E, para finalizar a aula, um outro gráfico mostrando os 10 principais produtores industriais do mundo, a participação na produção industrial, mostrando a China com mais de 21% na detenção da produção mundial no mundo, isso em 2018, e o Brasil em 10º lugar, com 2,08% da participação. Entra rapidinho aí no Saiba Mais, tem várias informações aí do perfil da indústria brasileira, print aí a tela, e agradeço a Ju por mais essa parceria nessa aula, obrigado. Opa, aí, e a todos junto. que participaram aí da aula, um forte abraço e até amanhã, porque essa semana tem 2 aulas de geografia, até mais. Bora! Bora de coração, amigo. O coração, vai. coração para todos. Vai para vocês também, pro Félix, pro Rodrigo, pra Carol, pro Marquito, pro Boca que surgiu, o Vini que faz os meus vídeos. Obrigado, hein, Vini?